Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Book of Monsters de 2018. Porque é isso, né? Não é todo dia que eu vou falar de filme lançamento, de filme que tá todo mundo comentando. Às vezes eu só vou falar de alguma coisa completamente aleatória que ninguém assistiu. Uma única pessoa pediu nos comentários e eu falei, vou assistir esse daqui porque sim. Book of Monsters é dirigido por um cara chamado Stuart Spark e estrela umas pessoas aí. Eu não vou ficar listando o nome porque vai ser meio irrelevante. Esse é um clássico filme B, uma trecheira de monstro. Vários filmes desse tipo são feitos por ano. Então, quando eu assisti, eu nem me perguntei por que esse filme existia. Esse tipo de filme não precisa de uma justificativa pra existir. Mestre dos Brinquedos tem 13 continuações, então filme de terror bagaceira só acontece, não precisa de motivo. Mas depois eu descobri que Book of Monsters, na verdade, é um filme bem único. Quer dizer, o filme em si não é tão único assim, ele é um tanto genérico, só que a produção dele foi feita de um jeito bem diferente. O que eles fizeram foi financiar o filme por crowdfunding, eles colocaram uma campanha no Kickstarter, então as pessoas que se interessavam podiam dar pra produção uma quantia X de dinheiro em troca de recompensas diferentes, seja um Blu-ray do filme, ou nome nos créditos finais, esse tipo de coisa. Isso é até normal para produções independentes e fanfilms. O que o Book of Monsters fez de diferente mesmo foi que as pessoas que contribuíram para o projeto tiveram a oportunidade de ajudar com várias escolhas na história. A equipe de produção fez várias votações para a galera que contribuiu poder escolher os monstros que iam aparecer no filme e o item amaldiçoado, o personagem secundário figura cômica. Enfim, vários aspectos do roteiro foram escolhidos por votação do público, o que é um experimento bem interessante até. E na real, não dá nem pra perceber isso vendo o filme. Nada parece aleatório ou forçado ali, porque o filme é meio aleatório por natureza. Então, isso até que funciona, mas é aquela questão. No fim, esse experimento todo muda o filme pra melhor ou pra pior? Não. Talvez se você foi uma das pessoas que contribuiu com o projeto e você vê as suas escolhas ali, você vê seu nome nos créditos, isso deve dar uma melhorada no filme. Mas pra qualquer outra pessoa, o filme segue um terror bagaceira normal. E antes de falar dele, vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês assistiram esse filme, também sugestões de outros filmes pra gente falar aqui no canal, e também sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição. Então vamos falar sobre Book of Monsters. A trama desse filme é sobre Sophie, uma moça que tá fazendo 18 anos de idade e decide fazer uma festinha em casa pra comemorar. O terror começa quando um monte de gente que não foi convidada chega e começa a fazer uma festa de arromba, detona a casa da menina. E a situação só piora quando um dos convidados usa o livro dos monstros pra invocar um monte de criatura infernal que sai matando todo mundo. Esse livro dos monstros era um livro que a protagonista já tinha em casa, porque a mãe dela costumava ler esse livro pra ela quando ela era criança, antes da mãe morrer misteriosamente. Mas enfim, o que acontece é que a trama é que agora a Sophie e suas amigas têm que derrotar esse bando de monstro que invadiu a casa dela. Acho que dá pra começar essa análise falando da coisa mais perceptível desse filme, que são os adolescentes de 35 anos. Sério, a protagonista e algumas outras personagens secundárias podem até enganar, mas tem as duas mulheres louras que, puta merda. Tá que isso é uma prática bem comum em filmes. Colocar a galera mais velha pra fazer adolescentes, por uma infinidade de motivos isso acaba sendo uma escolha mais prática. Mas sei lá, pra mim, ver duas mulheres claramente adultas discutindo futilidades no corredor do colégio é bem constrangedor. E eu ri alto no começo quando tem uma cena que a professora tá dando esporro em uma dessas meninas e fala: a escola tá falindo e você tá aí fazendo piada ou alguma coisa assim. E porra, é realmente visível por que essa escola tá falindo. Metade dos alunos tem 30 anos, eu não acho que esse corpo docente tá fazendo um trabalho muito bom com eles, não. E claro, as atuações são todas horríveis, mas até aí isso é um filme bagaceiro de monstro, ninguém tá assistindo esse filme pra ver a performance do Oscar, pra ver um ator foda. E a falta de emoção dos atores é um belo humor não intencional a mais no filme. Às vezes eles soltam uns bordões, umas frases que deviam ser berés, só que eles estão tão mortos por dentro falando isso que fica engraçado só. O único ator moderadamente conhecido nesse filme é o Nicholas Vince, que fez um dos cenobitas, o Shatterer, nos primeiros filmes do Hellraiser. Ele faz o pai da protagonista e aparece em umas 3 ou 4 cenas do filme só. O mais interessante sobre a participação dele é que um dos itens do Kickstarter, que a galera que desse dinheiro, podia ter uma chamada de 20 minutos com o Nicholas Vince no Skype. Só que ninguém pegou essa opção, porque eu acho que ninguém tem 20 minutos de papo pra falar com o cara que fez o Shatterer. Em questão técnica, a direção não tem muita coisa pra falar. É um filme bem básico. Quando a festa começa, eu até achei que ele fosse ser um pouco diferente,
porque chega um monte de gente e a cena é feita com os cortes secos e com um som ambiente. Eu fiquei surpreso que eles não meteram aquela clássica montagem de festa, sabe? Com uma música pop alta e um monte de gente fazendo isso em vários planos diferentes. Então nessa primeira cena que a festa começa eu já tava, pô, interessante que eles decidiram fazer essa abordagem da festa de um jeito diferente. Mas aí corta pra próxima cena e o que acontece? Um monte de gente fazendo isso com música eletrônica tocando no fundo. Eu falei, ah, tá aí a montagem da festa, agora sim o filme pode continuar. A única coisa realmente memorável na questão de direção e de fotografia é que um dos monstros é um shapeshifter, que toma forma de personagens diferentes durante o filme, e o diretor usa uma iluminação diferente nos enquadramentos do shapeshifter para mostrar que ele é um monstro e não uma pessoa. Então isso é legal, mas no geral não tem nada muito extraordinário aqui. O que chama mais a atenção mesmo em um nível técnico são os efeitos práticos. São a boa e velha trecheira. Os monstros são as pessoas de fantasia que saem matando gente na festa, com os efeitos bem terror B, sabe? Muito sangue, tripa voando, cabeça falsa rolando por aí. É sensacional. E as criaturas são todas bem diferentes também. No começo eu até achei que esse filme fosse um roteiro escrito por uma produtora de efeitos especiais só pra construir portfólio, mas depois eu descobri vendo a página do Kickstarter que foi o próprio diretor que delimitou 6 tipos de monstros pertinentes a subgêneros de terror diferentes, o que é bem interessante. Tem o slasher, que é o cara clássico com a máscara e as facas, tem o sobrenatural, que é o espírito que aparece em uma cena, tem as criaturinhas, né, que é uma referência aos bichos pequenos, tipo critters ou gremlins. Nesse filme são os gnomos de jardim possuído. Tem uma fera, que no filme é um tipo de Wendigo, mas que é uma referência a todos esses pé grandes e lobisomens do cinema. Tem a abominação, que é um conglomerado de gente com partes de corpo diferentes, uma coisa meio Lovecraftiana, meio The Thing. E tem o Shapeshifter, que é o vilão principal do filme. Isso acaba dando uma boa variedade de monstros pra trama e fica parecendo o filme do Goosebumps, só que com muito gore. As criaturas têm designs bons também, e os detalhes da produção são bem feitos, principalmente o homônimo Livro dos Monstros, que é o item principal da trama. É uma mistura do Necronômico com o Diário de Gravity Falls. Tem os monstros catalogados, umas imagens bizarras e as anotações dos donos anteriores do livro sobre como derrotar cada monstro. Toda vez que tem um plano de detalhe de uma página do livro, dá pra você pausar e ficar lendo as informações que tem ali sobre o monstro. Eu achei bem feito. Mas tem uma cena específica que eu achei bem engraçado, que o grupo tá em volta do livro e uma das meninas tá lendo enquanto alterna com os planos detalhes da página. Só que o que ela tá falando é parecido, mas não bate exatamente com o que tá escrito na página ali. Tipo quando você coloca o filme dublado com legenda em português, que estão falando a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. No começo eu achei isso meio peculiar, mas depois eu pensei, cara, eles provavelmente gravaram isso separado. Quando eles gravaram um plano com os atores e a menina lendo, o próprio do livro não estava pronto ainda, aquele livro ali estava em branco, e depois que eles fizeram o próprio do livro, gravaram separado só o dedo passando em cada página. Não sei se foi isso que aconteceu de verdade, mas pra mim faz todo sentido. Mas é aquilo, né? O livro é o centro do roteiro e não tem muito pra falar do roteiro, na verdade. É uma história de monstro bem direta, com uns personagens legaizinhos. Eles são bem caricatos, tem a menina gótica nerd que joga xadrez sozinha no meio da festa. Mas eu consegui simpatizar com quase todos eles, apesar das atuações meia boca. E eu nem tenho muito o que reclamar da história, sabe? O filme é sobre efeitos trash e monstros. O fato de ter uma história já é peculiar, e a história fazer sentido é tipo o brinde que vem junto. Tem uma reviravolta de leve no final, eu vou mencionar agora, então acho que vou deixar um avisinho de spoiler aqui. Enfim, como eu disse, a mãe da protagonista lia esse livro dos monstros pra ela quando ela era criança, então ela tem o conhecimento de como matar esses monstros que invadem a casa dela. Isso é um aspecto bem interessante e prepara a tal reviravolta, que eu nem sei se dá pra chamar disso, porque é bem óbvio, que a mãe da protagonista era uma caçadora de monstros. Bem, por que mais ela teria um livro sobre monstros amaldiçoado em casa? E acontece que a Sophie e os amigos dela no final caem na porrada com os monstros tudo, e o filme vai de versão gore de Goosebumps pra versão gore de Buffy Caça-Vampiro. O que pra mim tá ótimo. A única coisa que não faz tanto sentido é que o Shapeshifter é o vilão principal da trama, e os personagens veem no livro as anotações da mãe que caçou monstros por anos, ela quase a Ellen Ripley dos monstros daquela cidade ali. E no livro tá escrito alguma coisa do tipo, Shapeshifter não tem fraqueza, se encontrar um, mete o pé, corre, reza, sei lá, o bicho é barra pesada. E eles fazem um drama grande em cima disso, como o Shapeshifter não tem fraqueza, é impossível derrotar essa criatura. Mas no final, a protagonista descobre que o Shapeshifter tem sim uma fraqueza. E que era uma coisa bem simples na real. A fraqueza dele é que se você meter muita porrada nele, ele morre. Sério, ela só senta a motosserra no bicho até ele morrer e acaba o filme. Eu só fiquei me perguntando, ué, a mãe caçadora de monstros nunca tinha tentado isso antes?
Parece ser a primeira coisa que um caçador de monstros tentaria. Mas enfim, como eu disse, esse é um filme de efeitos e bagaceira, não um filme de história e personagens, e ele funciona muito bem pelo que ele é. Tem até uma deixa pra continuação no final, e eu já quero Book of Monsters 2, a segunda página, ou seja lá qual o nome do filme vai ser. A categoria que eu coloco esse filme no final, é óbvio, é uma boa e velha trecheira.